Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. E a partir do momento da transferência do cargo para a nova diretoria, o Benoni tratou de cuidar dos seus negócios. Ele é diretor, cuidar mais dos seus negócios, porque tu cuida dos teus negócios há muito tempo, não é, Benoni? Sim, Pode sim. pegar o microfone aí. Prazer tê-lo aqui, assim, eu me lembro de ti muito jovem, assim, agora tem uma fase aí de muito remember, vamos dizer assim, né, dos anos 70 e tal. Eu me lembro de ti gurizão lá no Galerno, lá, com saltos ornamentais praticamente, lá no trampolim grande do Galerno, aqueles verões maravilhosos lá naquele período. Muito boa tarde, que bom que tu tá aqui, Benoni. Boa tarde, obrigado pelo convite. Né? É sempre palpitante para mim. Você falou que eu saí da mídia, né? Na verdade, a gente se afasta um pouco para deixar espaço para novas lideranças também exercerem, né? A sua contribuírem de alguma forma para a nossa comunidade, né? Então, assim, eu nunca, digamos assim, demarquei um espaço para ser meu. Veja bem, eu sou apenas um membro dessa comunidade e que altruisticamente eu me coloquei a serviço dessa comunidade e uma vez que eu cumpri aquele período, né, sempre tem novas pessoas que também têm novas ideias, que também têm novos anseios, né? E o meu anseio, Fábio, é realmente o desenvolvimento da nossa cidade. Veja bem, quando você lembra do passado, em 1983 eu me formei em farmácia em Santa Maria, peguei meu diploma e não sabia para onde ir. Fiquei, assim, tipo o ratinho do laboratório solto no mundo, para onde eu vou? Aí eu fui para São Paulo, né? Na época fui com um amigo, Sérgio Zimmer, da Ótica Mirim, fomos buscar um cara em São Paulo e eu fui junto. Chegando lá, peguei o jornal e tinha uma vaga para farmacêutico, fui lá me candidatar. Acredita ou não, deu certo. Quando eu cheguei de volta aqui, me chamaram, pode vir começar a trabalhar. Aí eu voltei. E fiquei então até 1987, laboratório achei em São Paulo. Nessa época eu estava exercendo a função de gerente e pesquisador. Porque eu entrei em janeiro de 1984 e fui galgando promoções bastante rápido até que cheguei ao posto de gerente e pesquisador. E que naquele momento eu entendi que era o posto máximo que eu poderia chegar. Né? Então, naquele período, pessoal, quer saber de uma coisa? Se eu sirvo para ser pesquisador do maior laboratório farmacêutico da América Latina até então, naquele momento, eu vou embora, fazer o meu próprio negócio. Pedi demissão e vim para cá, porque entendo que essa região aqui, e isso está se comprovando atualmente com os números, né? Numa reunião do CDL essa semana, estamos conversando lá com a atual diretoria, sempre se falou da metade sul do Rio Grande do Sul como região deprimida. Se olhar agora, tem um novo mapa. Tava se fazendo um paralelo, só que agora a linha longitudinal. Exatamente. Se você olhar a quem está no leste, tem uma situação econômica, digamos assim, uma condição melhor do que a região oeste. Né? Então essa região oeste realmente ela vem, felizmente esse ano, né? Com a safra parece novamente haver. Só que eu vou esbarrar. Veja bem, Fábio, eu sou um homem de tecnologia. Eu sou farmacêutico tecnólogo. Eu sou farmacêutico pesquisador. Então, eu acredito que enquanto nós tivermos esse modelo econômico de se plantar commodities e mandar ela integral embora, nós vamos continuar nessa mesma miséria. Sim. Deixa eu te contar uma coisa, não sei se tu sabe. Há cerca de um ano, mais ou menos, eu já relatei isso aqui, mas eu acredito que tu não foste informado dessa situação. Há cerca de um ano, um empresário do Mato Grosso pensou em criar aqui em Santo Anjo uma empresa de beneficiamento do soja, como existe em diversas áreas do país. Por exemplo, lá no Maranhão, que hoje é uma fronteira agrícola, em Balsas, lá, tem mais de 10 empresas beneficiando o soja a partir já ele é colhido e ele já passa por algum processo de beneficiamento. Nós aqui
plantamos e isso tudo vai embora daqui, enfim. Nesse sentido, o que ocorreu? Ele alega, ele conseguiu, por intermédio dos principais bancos, no caso o Bradesco aqui, abertura de conta para começar a iniciar o seu negócio, e encontrou resistência, né, do que essa pessoa alegaria de poderosos, não fazendo referência à política, ao empresariado, enfim, que ele não conseguiu se instalar aqui em Santo Ângelo e que acabou transferindo esse negócio dele inteiro para uma cidade no Paraná. Isso é algo que assusta ouvir uma história como essa. Essa história eu chequei, ela é realmente verdadeira, apenas o empresário não quis revelar sua identidade, enfim, e não tem relação alguma mais com a cidade, e como eu disse, optou pelo Paraná. Quando tu, como empresário, como alguém que acredita nisso aqui, que luta por isso aqui, que sonha com isso, que nós, até aqui da Novos Horizontes, nos colocamos também como pessoas que acreditam nisso. Até pode ver o que hoje nós estamos fazendo. Raríssimas emissoras no país possuem uma estrutura multiplataforma como a nossa. As pessoas podem estar nos assistindo ao vivo. A partir de hoje verão esse programa que nós estamos gravando aqui ad eternum, vamos dizer, ele fica guardado, armazenado na internet. Então, nós temos essa preocupação de falar sobre isso. Quando tu ouve uma história dessa, o que tu pensa, Benoni? Olha, me desculpe, Fábio, eu vou ser muito sincero, né? Você acha que foi fácil quando eu vim para cá? Não deve ter sido. Veja bem, e olha só, eu era gerente pesquisador, tinha um salário bastante razoável, né? Mas eu me demiti e vim para cá. E saí do zero. Diz minha esposa que eu estou errado, que eu não saí do zero, eu estava no negativo. Sim. Né? Eu era noivo dela nessa época. E nós viemos para cá começar um negócio do zero. Né? Sabe que a minha família se resume minha mãe, minha irmã, né? E a minha herança foi estudo, que a minha mãe me proporcionou. E muita garra. Né? Então, o que eu posso dizer a respeito dessa história que você está me relatando aí, que essa pessoa, esse empresário, no mínimo estava buscando facilidades. Entendeu? E, veja bem, quando eu vim para cá instalar a empresa que hoje você se refere, a Suplan, que é de suplementos alimentares, eu tinha 4 desafios básicos. Na verdade, um era constituir a empresa, montar ela, desenvolver todos os produtos. Segunda coisa, muitíssimo importante, que meus produtos tivessem qualidade para enfrentar qualquer análise crítica em qualquer lugar do planeta. Terceiro, ter reconhecimento nacional. E o quarto, que eu estou buscando agora, né, que é o retorno financeiro. Né? Vivemos uma crise política, enfim, econômica, né? Mas, apesar disso, eu acho que eu consegui os 3 primeiros itens, então eu já consegui. Né? Embora ainda tenha aquela visão bairrista, sabe, Fábio? Que eu tenho, o que eu produzo? Eu produzo com a minha marca, o meu trade, que é supranatural, né? E produzo pelo menos mais 12 outros trades, outros labels de outras marcas. Né? Eu produzo, por exemplo, o laboratório Cifarma, o label dele, laboratório Biolab, laboratório Axê, Cifarma, CRES, CDL, agora estou me acertando com a CIMED, a Neoquímica, a Cifarma não, o EMS, a Teuto Pfizer e o Globo de Belo Horizonte. Né? Ou seja, então, vamos tentar explicar isso para as pessoas. Assim, eu sou ligado ao ramo de laboratórios e medicamentos, a família farmacêutica aí, tenta explicar isso para o pessoal. Eu produzo com a minha marca e vou buscar o mercado. Certo. Só que aqui no Rio Grande do Sul tem aquela dificuldade, em Santo Ângelo, nessa região, é daqui, não tem valor. Certo. Não agrega valor. Uma coisa incrível, aconteceu isso já várias vezes. Eu chegar com o meu produto, oferecer com o meu label, a minha marca,
chegar aqui no comércio farmacêutico local, é assim, não, muito obrigado. Sim. Aí eu olho na prateleira, porque ele não valoriza o meu. Sim. Aí quando eu olho na prateleira, pelo menos tem 10 marcas lá, que é o meu nome, meu endereço está lá, só que o cara não prestou atenção ainda. Sim. Aquilo é bom, aquilo é muito bom. Então olha aqui, de onde é que é aquele produto? Não, escrito São Paulo. Lê bem lá no rótulo. Aí o cara, pô, essa porcaria foi você que fez. Aí passou a ser porcaria. Sim. Você entende? Enquanto ele não sabia, era o melhor produto do Brasil. Sim. Quando Tava no nível dos olhos na prateleira. No ponto de venda, ponto de atividade comercial de venda. Aí quando o cara percebe que foi fabricado... Olha o rótulo. Onde é que está? O que está escrito ali? Não, aqui São Paulo, mas produzido aonde? Aí o cara olha mais embaixo, está lá escrito. Tá, inclusive o nome do Benoni Schizani lá, lá tem que ter um responsável, tem né? um responsável técnico. Então, isso para mim foi muito satisfatório, muito satisfatório. Aí, então eu diria o seguinte, Fábio, que o Rio Grande do Sul representa, para o Laboratório Suplan, 5%. 5%. 4,5%, 5%. Né? O restante do meu comércio é São Paulo, Rio, Anápolis, Belo Horizonte. Aí perguntam por que eu não participo de eventos locais. Porque Santo Ângelo representa 0,0000, depois de muitos zeros, alguma coisa lá no final. Sim. Não tem significado. Por que eu não participo da Feira Milho? Por isso. Porque eu tenho que investir onde eu tenho retorno. Porque ninguém investe quando não tem retorno. Eu tenho que investir onde eu tenho retorno. Onde eu tenho retorno? É Rio, é São Paulo. Eu acabei de voltar de uma feira, a Bradilândia de São Paulo, essa semana eu estava lá em São Paulo. É lá que eu sou conhecido e meus produtos são reconhecidos. Sim. Né? Então, mas isso não é uma queixa. Não, eu só estou contando essa história porque esse empresário que você falou, que veio lá do Mato Grosso e não se instalou aqui, é porque não tinha realmente a fibra necessária. A gana, a vontade necessária de investir. Se você olhar aqui em Santo Ângelo, tem outros empresários muito fortes aqui. Sim. Eu vejo aqui a Redemac, a Pipe Pneus, os caras têm a matriz aqui em Santo Ângelo e estão em várias cidades do Brasil. Veja bem, a Redemac tem tem pelo menos em 3 estados. Sim. E é daqui de Santo Ângelo. Tá entende? Então tem muitas pessoas que são formadas aqui em Santo Ângelo. Santo Ângelo prepara bons cérebros. Dá instrução. E as pessoas saem daqui e vão embora e não retornam mais para cá. Isso é um assunto absolutamente recorrente nesse programa. A gente, por diversas vezes, tratou dessa questão, inclusive que existiria atualmente uma nova onda dessa debandada do jovem. No final dos anos 90, digamos a segunda metade dos anos 90, a geração desses jovens de 30 e poucos anos que estão aqui junto conosco no estúdio, o Matheus Rasta, por exemplo, e o Sérgio Luiz Toneto Júnior, tiveram vários amigos da geração deles que foram embora de Santo Ângelo por falta de oportunidade. Agora, nota-se, se observa aí, conversando com... Daí a gente já tem que hoje falar com os pais, né? De jovens que também passam por esse processo de abandono. Nós, eu e tu aqui, somos exemplos raríssimos de uma espécie de êxodo rural ao contrário, Benoni Schizani. Porque, de uma forma muito semelhante, tu na tua área e eu na minha, a gente optou por voltar para o nosso, enfim, torrão aqui, tá? Para trabalhar. Eu sei o que tu precisa. Tu precisa botar um ticket no teu veículo. Nós vamos fazer um intervalo e a gente segue exatamente aqui desse ponto no Café Missioneiro. O desenvolvimento muda a nossa realidade. Nos ouve no 104.7 não vai notar nada. Existe uma regra, sim, em transmissões televisivas que não se deixa ninguém passar em frente à câmera. Mas ele pode passar aqui agora, nesse momento. Ó, é isso exatamente. Ó, o entrevistado voltou aqui. O Benoni foi colocar ticket lá embaixo.
Como é que é essa história como é que tu vê o estacionamento pago, assim? Aproveitar que tu foi lá correndo, Benoni. Olha, Pode realmente, colocar mais próximo um pouquinho. realmente, quando eu estava no CDL, né, o deputado Eduardo Loureiro era o prefeito municipal na época, e ele não queria... estacionamento rotativo, isso vai dar um desgaste político, não sei o quê. Se o CDL comprar essa bronca conosco, eu topo. Tá topado. Aí nós até fizemos uma pesquisa na época, junto com o IESA, que sempre foi muito parceiro nosso da CDL, assim como a URI, mas a IESA sempre mais assim, próxima de nós. A IESA fez uma pesquisa e, por incrível que pareça, de 100 lojistas do perímetro central da cidade, apenas 57 desejaram esse método rotativo. Sim. E nós não queríamos, tá tudo bem. Tá, mas mesmo assim, o CDL vai bancar essa parada com o nosso prefeito. Nós entendimos que era importante. Pô, se todas as cidades do Rio Grande do Sul têm esse negócio, por que Santo Antônio já vai ter? Sempre continua com um passo atrás, um atraso, um retrocesso. Aí bancamos o apoio para o nosso prefeito. O resultado é que, passado algum tempo, agora aquela região onde não está contemplado com o centro rotativo, estão pedindo, queremos aqui também. Então agora tem procurado a Prefeitura Municipal, o prefeito antes, para aumentar, ampliar o centro rotativo. Por quê? Porque foi positiva essa resposta. Então assim, eu não me incomodo de ir ali colocar minha moeda, não tem problema nenhum, porque eu tenho que estar aqui presente na entrevista com você, e passou meu tempo. Fui lá, coloquei mais uma moeda, pensei que ia ser mais rápido. Não foi. Não, mas a nossa entrevista aqui é comprida mesmo. Então, é que normalmente se dá muito pouco espaço para as pessoas falarem, Benoni. Então, assim, foi uma coisa muito positiva. Tanto é que estão pedindo, solicitando mais. Né? Então, acho que foi uma coisa positiva para o nosso Benoni, comércio. retomando o seguinte, eu citava no final do primeiro bloco que eu e tu, então, somos representantes do anti-êxodo rural. A gente fez o êxodo e depois retornou ao seu torrão. Mas muitos jovens estão indo embora, são períodos, eu diria, cíclicos, assim, de que as pessoas meio que se indignam com algumas coisas e vão embora. Em 12 de abril, ou antes um pouco, no dia 11 de abril, tu participasse de 2013, tu participou de um debate que aconteceu no auditório do IESA, e lá tu foste, a grande inquietação da plateia, assim que está no material que eu encontrei daquela noite, foi o momento que foi apresentado que quando terminava a faculdade, o jovem santangelense ia embora daqui. Tu deve lembrar dessa noite? Lembro. Isso é uma preocupação que eu encontrei em diversos momentos, em diversas manifestações tuas. Eu acredito que até dentro da tua empresa tu devas enfrentar essa questão da mão de obra qualificada. Eu gostaria de saber de que forma nós podemos lutar para que isso não aconteça. Porque não é só o poder público, eu acho, né? Muita gente Eu acho que hoje coloca não a culpa, coloca a culpa que não, porque o governo tem que fazer isso. E tem uns que vão embora, como aconteceu, e eu acho isso uma injustiça até. Não estou defendendo aqui nenhuma administração, mas de acusarem o prefeito. A culpa não, porque o Lima era prefeito, eu fui embora por causa disso. Ou agora as pessoas dizendo que vão embora por causa do prefeito Andes. Isso aí é uma grande mentira. Isso é uma bobagem. Exato. Veja bem, tem muita gente que sai de Santo Ângelo achando que ali no Mato Santa Catarina vai ser melhor do que aqui, ou que se mudar para São Paulo vai ser melhor, ou se mudar para os Estados Unidos ou para a Europa. Isso é bobagem. Veja bem, eu fui morar em São Paulo logo após terminar a faculdade, porque realmente aqui não tinha nenhuma opção, não tinha nenhum local, aí eu precisava de um emprego. Porque nos cursos superiores do Brasil, infelizmente, eles não ensinam as pessoas para serem empreendedoras.
Ensino as pessoas para serem empregados, buscarem colocação de emprego. Tchê, isso é um absurdo. Claro que nem todo mundo nasceu para ser empreendedor e empresário. Porque tem que, sinceramente, para ser empresário nesse Brasil, nesse país, tem que ter realmente muita coragem. Extrema coragem. Porque nada nos favorece. Então colocar que a culpa do prefeito municipal ou do governador de estado, isso é bobagem. Quando eu tomei, em 1987, eu tomei a decisão, me demiti do Laboratório Axê para vir montar a minha empresa em Santo Ângelo, os meus amigos de São Paulo disseram que eu estava maluco. Eu acho que um pouco eu estava mesmo. Porque, primeiro, não tem a cultura do tipo de negócio que eu tenho aqui. Nos 3 estados do sul não existia nenhum polo produtor farmacêutico adequado. Não existia. Então, eu tive que ensinar os meus colaboradores primeiro a lavar a mão, a usar roupa limpa. Todo o processo até entender como que é que se faz. Hoje, felizmente, eu tenho uma equipe muito boa. Eu diria, eu tenho alguns colaboradores assim que eu chamo de colaboradores, são meus sócios que participam da minha empresa, né? Porque eu digo para eles, a empresa não é minha. Eu estou presidente, eu estou nesse momento gerindo ela. Mas daqui a pouco eu tenho lá vários gerentes que estão trabalhando, né? Que cada um é responsável pelo sucesso do nosso negócio. Então eu acredito assim tem outras empresas aqui em Santo Ângelo que desenvolvem tecnologia de ponta. Tá aqui a Sun, internet. Luciano, que é um cara corajoso. Por que ele não foi embora? Porque ele quer desenvolver essa desgraça aqui. No bom sentido. No bom sentido. Então, olha só. Nós temos aqui agora... então, quem não participa do poder decisório, porque... Não vem me dizer que não tem espaço, porque tem. Quem é do comércio tem espaço garantido dentro do CDL, dentro da Associação Comercial, a CISA, dentro do Sindiloja tem espaço. E se não é empresário, tem dentro dos sindicatos. Tem aqui o Sindicato da Alimentação, que é muito bom, tem vários sindicatos, e todo mundo tem a oportunidade de participar e contribuir positivamente. Porque é muito fácil votar num camarada lá, agora você é o prefeito, você é o nosso vereador, se vira. Os caras não vão fazer, embora recebam para isso, não vão fazer. Porque sabe o que acontece? O nível cultural nosso, enquanto se o governador se preocupar em fazer um projeto de desenvolvimento e tal, ele vai ser malhado, vai ser escorraçado, porque infelizmente o eleitor que vota nele quer saber do bueiro, da lâmpada da rua que queimou. Pô, mas isso é operacional, tchê. Isso tem lá o secretário, tem a prefeitura para fazer isso, tem a RG para fazer isso, a Corsã para fazer isso. Isso não é obra do vereador, não é preocupação do vereador. O vereador tem que estar preocupado não em fazer leis, mas patrocinar, promover encontros para que as pessoas possam debater e participar da comunidade. Virtualmente, para achar soluções. Essa questão, Benoni, da simplicidade. Dias atrás eu entrevistei o prefeito Andres aqui. Ele saiu daqui convencido de que a necessidade das pessoas passa pelas coisas muito simples. O exemplo que tu acaba de citar, um bueiro, alguma coisa assim, que faz parte do cotidiano das pessoas. As pessoas não estão muito preocupadas com grandes obras. Só que, aí que entra a questão. O administrador se vale, é a mesma coisa, vamos voltar um pouco mais. O chamado orçamento participativo, tá? O orçamento participativo, ele surgiu como uma grande ideia, tá? De que as pessoas possam decidir pelas obras e tal. O que ocorreu com o passar do tempo? E por que essa proposta praticamente desapareceu hoje? Porque ficava muito fácil para o administrador ir lá numa comunidade, ouvir, vocês têm direito a 3 reivindicações no bairro de vocês. E as pessoas acabam reivindicando necessidades básicas que já eram obrigação, que já é obrigação do município fazer. Então, para o município fica muito fácil. Ele teria que fazer aquilo de qualquer jeito. Só que ele faz com que as pessoas achem que o governo está resolvendo os seus problemas e que as pessoas efetivamente pediram isso. Só que isso tudo tinha que acontecer de forma automática. O que as pessoas teriam que estar reivindicando
são melhorias efetivas, diferenciais, processos absolutamente criativos, soluções. E enquanto isso, os governos acabam por meio que cruzar os braços nisso, né? Fazendo... o que tu acha disso? É mais ou menos isso, Bernardo? Infelizmente é porque a nossa cultura ela é muito colonial. Tá? Vem desde que chegou aqui as caravelas portuguesas e trocaram quinquilharias por ouro. Né? Então sempre foi assim, de achar que o que lá de fora é melhor do que o que se tem em casa. Né? Se você olhar de uma maneira assim mais simplista, tirando toda essa máscara que foi que nos colocaram, né? Nós temos coisas maravilhosas aqui no Brasil. Eu, felizmente, tive oportunidade, viajei conheci vários países da Europa, da Ásia, e América Central, e Estados Unidos, Canadá. E eu vou dizer uma coisa pra você, eu acho ainda, moro em Santo Ângelo por opção, eu escolhi morar aqui. Eu quero morar aqui. Assim como outros empresários, amigos meus aqui, querem ficar aqui e tinham oportunidade de ir embora. Mas querem ficar aqui para trazer o desenvolvimento. Tchê, vamos olhar para um outro ângulo. O Brasil tem 500 anos. Como país, como nação, anda de fralda ainda. Santo Ângelo tem só 142 anos. É pouco. Né? É pouco. Só que assim, eu acho que a percepção dos valores é que tem que mudar. Né? Então eu tenho um amigo Carlos Pique que sempre exalta aí o que foi de fato, o que foi a representação dos 7 povos das missões. Tchê, teve aqui Montesquieu, teve aqui em Santo Ângelo, Voltaire teve aqui em Santo Ângelo, que eram grandes pensadores europeus. Fábio, nós temos que resgatar essa questão cultural. Quando nós... desculpa. Tranquilo. Quando nós... Estou numa entrevista na rádio, não posso falar agora. Viu? Assim que funciona a televisão ao vivo. Minha esposa, desculpa. Não, tu dizia que a gente tem que resgatar... Isso, veja bem. Então, o que motivou aqueles jesuítas virem para o Brasil, para a América? Né? Apesar de toda a questão de conquista e tudo mais, vamos olhar na história o que significava eles lá. Naquela época, a estrutura social era o seguinte, ou era da nobreza, ou era burguês. Só que os burgueses tinham dinheiro, mas não tinham o poder. Não podiam implementar as suas ideias. Então, o que cada família nobre fazia? O primogênito virava padre e entrava na igreja. É isso que fazia. E dentro da igreja, eles tinham que tentar buscar um espaço para implementar suas ideias. Então, realmente, essas comunidades religiosas, elas tinham pessoas assim muito preparadas para ajudar no desenvolvimento do mundo, do planeta, da Terra, com ideias novas. E tinham o poder, tinham o dinheiro. Mas como não tinham o poder, entraram para as instituições religiosas para poder exercer isso. Basta ver aqui, em termos de arquitetura, o que foi feito nessas missões aqui. Música, o que foi feito. Santo Ângelo, Fundição de Ferro, a primeira da América Latina, e continua até hoje. Só que a organização social, eles tinham aquelas comunas, né? Que foi até assim, digamos, sem medo de falar bobagem, um precursor do comunismo de Marx. Mas não nesse sentido do socialismo absurdo, não, porque eu não concordo com isso, mas daquele sentido de comunidade. Vida em comunidade. Vida em comunidade, entendeu? Ou seja, o padeiro colocava os pães, o ferreiro colocava os fios de ferro. Então o padeiro precisava de serviço de ferro, pegava o serviço com o outro e trocava, fazia um escambo. Não existia a moeda de troca como tem hoje, o vil metal. Né? Então, você é locutor, eu sou farmacêutico, eu posso trocar com você. Você fala, anuncia meu produto, eu presto serviço para você. É assim que era, mas devido à intensidade das trocas, houve a necessidade de ter um sistema organizado financeiro. Claro. Mas não é isso o que eu gostaria de focar. O focar é a cultura que aqui teve, né? E que depois foi dizimado covardemente por interesses da coroa portuguesa e da espanhola. Na verdade... E os próprios bandeirantes de São Paulo que vieram aqui ajudar, né, a destruir o que poderia ser a pérola da América Latina.
né? Se não tivesse destruído esse centro que nós vemos aqui, certamente nós estaríamos 500 anos à frente. Tanto filosoficamente, como culturalmente, como educação, tudo estaria melhor se não tivesse, por uma birra portuguesa e espanhola, destruído esse povo que está aqui. Mas isso é questão de 300 anos atrás. O que importa hoje é que você fala que eu fui embora e voltei. Mas por que eu voltei? Por que você voltou? Quando eu voltei, eu tinha um objetivo bem claro, bem comum. Eu quero levar lá algo diferente do que plantar, ainda gozava, milho, soja, criar porco e galinha. Sim. Eu quero fazer algo novo, algo inovador, porque eu fui preparado para isso. Eu vejo bem, quando eu faço um curso superior federal, que eu não pago nada para estudar, eu acho que eu tenho a obrigação moral e ética de devolver para a comunidade que sustentou o meu estudo. Eu tenho que devolver isso em melhoramentos para aquela comunidade. Eu estudei em Santa Maria e fui morar em São Paulo. E fui ajudar a desenvolver lá. Por que não desenvolver aqui? E vim para cá. E vou dizer para você, Fábio, sem medo, sem vergonha nenhuma, eu consegui fazer aqui em Santo Ângelo, construir um laboratório que felizmente hoje tem reconhecimento nacional. Sim. Tanto é que eu assino, tá lá meu nome, nos cartuchos, pode nas farmácias verificar isso, lá da Cifarma, da Biolab, Axê, tá lá. É só ir na farmácia e perguntar, tá lá meu produto. Não tá lá com a marca dos laboratórios, mas assinado por mim, produzido em Santo Ângelo. Tecnologia reconhecida aqui, porque veio um engenheiro de alimentos dos Estados Unidos, da empresa Danisco Internacional, que agora é Dupont, validar 5 plantas da América Latina para produzir o trade da Hauaro. O que é isso, Berudo? Eu produzo probiótico. Para resumir, para quem está nos ouvindo entender, eu pego um pote de Yakult, aquele iogurte, Activia, Sim. e coloco numa cápsula. E você, para quem não gosta de leite, não gosta de iogurte, toma na cápsula. E tem todo o benefício das bactérias benéficas ali. Para combate de infecções, de diarreia, clamídia, candidíase, enfim, uma série de outros desequilíbrios biológicos que ocorrem, que acontecem no intestino. E que você pode usar ou Activia ou esse produto chamado Beneflora que eu produzo. Em sachê e produzo também em cápsula. E tem outras marcas que agora eu não vou lembrar aqui para dizer, porque são mais umas 7, 8 marcas, que essa marca, na verdade, era minha e eu negociei com eles, por isso que eu lembro dessa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, há não sei exatamente, 2, 3 anos, então, não existia o Tauap aí. Vamos deixar bem claro, o Benoni não é anunciante da Novos Horizontes, a gente está conversando aqui de nomes e marcas, mas eu quero conversar contigo sobre isso. O Tauap estava em testes aí, que eu sei que tu distribuiu para um pessoal aí, umas cartelas aí. Pessoal de improviso, então, rejeitados. Então eu sei que ele fez umas primeiras cartelas sem marca, sem nada, para fazer testes aí de como as pessoas reagiam a ter um energético, e eu acho muito bem bolado como foi aquele... nós aqui por muito tempo a gente veiculou a chamada do Tauap aqui, falando que você não tem como carregar latas no bolso, né? Então é mais fácil carregar o envelope, o sachê. E um amigo acabou de dizer, experimenta, isso aqui é muito legal, só que eu não vou te contar quem é e tal, e coisa. E eu pensei assim, porque de quem é que poderia estar fazendo algo como isso em Santo Ângelo? E imediatamente me veio o nome do Benoni na cabeça, e deve ser alguma invenção e tal. Eu quero te perguntar, aonde que veio a ideia de fazer isso? Porque assim, experimentando, quem conhece, é igual um energético de latinha. Se tu ainda colocares ele numa água mineral, ele fica mais parecido, enfim. Me conta um pouco, porque eu considero isso. E eu conversei com um dos grandes caras de criatividade, de empreendedorismo do Sebrae, que eu compartilhei bons momentos com ele, e ele me disse que ele particularmente considerava
envelope, uma das grandes invenções, para ele, a grande coisa que tinha sido criada aqui em Santo Ângelo nos últimos anos. Bom, agradeço as suas colocações aí bondosas, mas assim, é como eu digo à minha esposa, se me botar lá trabalhar, vai fazer tal coisa, eu não vou fazer. Certo. Porque, veja bem, o processo criativo, né, embora técnico, né, se fosse tão fácil assim, Sim. não se senta e vai resolver esse problema. Então teriam curado a AIDS, curado o medicamento para câncer, tinha resolvido. Senta ali para resolver isso. Não é assim que funciona. Ele funciona, o processo criativo é muito mais de inspiração, é muito mais de você. Outra vez eu estou lendo alguma coisa, acho que eu estou perdendo tempo. Dali a pouco, Sim. ao ler um conteúdo, uma matéria, uma notícia do jornal, uma revista e tal, eu acabo linkando com alguma coisa que eu estou buscando. E aí daí a coisa acontece. Uhum. E nessas viagens que eu estava fazendo para lá e para cá, eu vi o pessoal tomando muito energético, o mais famoso de todos aí, né? Uhum. Em lata, tá aí um cara diz assim, pois é, pena que isso aqui tem água, porque acaba diluindo o uísque, né? Que barbaridade. Aí eu, beleza, vou fazer esse troço sem água. Sim. Aí que te veio na cabeça. Fica mais fácil. Veja bem, até porque você não precisa estar gelado, você não vai levar uma lata no bolso gelada, né? Sim. Vai ficar até desconfortável, Sim, né? O gelo ali tá sendo... Vai ficar meio desconfortável, meio estranho o negócio. Bom. Aí eu pensei, vou fazer isso. Aí quando eu cheguei numa das viagens que eu voltei pro Brasil, eu cheguei aqui em Santo Ângelo, vou fazer. Aí tava o Trogo lá no laboratório. Foi ele que inclusive me passou. Aí ele me provocando, então eu fui lá e fiz. Foi assim? Aí eu fui lá e fiz no laboratório. Não, você quer? Que tava cansado, você conhece o Trogo, trabalha a noite toda, vira a noite toda, tá nos computadores e tal. Aí eu fui lá e peguei e fiz um preparado para ele, né? E era perto do carnaval isso, né? E aí, como ele gostava, assim, de uma carnaval? Coisa... Carnaval é uma coisa mais energizante, assim, e tal, né? Aí eu peguei assim, vou fazer também para ele junto aqui uma vodka, Sim. né? Álcool de cereal. Não, uma álcool de cereal com água destilada e tal. E preparei tudo, já deixei pronto. Entreguei para ele num litro, acho que uns 5 litros. Que bárbaro. E ele foi, e tinha um encontro, a junção do carnaval. Sim. Acho que é os rejeitados. Rejeitados, claro. Aí o pessoal... E como dá muita energia, né? O pessoal enlouqueceu naquele troço. Que bárbaro. Ficou assim, porque causa uma vasodilatação, então fica com muito mais... Mas e o perigo disso, rapaz? Não tem perigo nenhum. Não tem perigo nenhum. Porque tudo que está ali dentro é alimento. Sim. Tem a gluconolactona, que é um tipo de açúcar, que tem a preferência de atuar no músculo cardíaco. Certo. Tá? No músculo estriado cardíaco. Tem a taurina, que converte toda aquela gordura que fica estocada, adiposidades do fígado, derrete e transforma em energia. Né? Tem a cafeína. Então, todo esse conjunto de ações. E o produto é extremamente positivo, porque o que acontece hoje, como a gente come muitos alimentos refinados, o pão branco, o açúcar branco, o arroz branco, enfim, todas essas coisas, ele dá um pico hiperglicêmico e acaba criando várias adiposidades. Aí então a gente deposita na barriga, deposita no fígado, em outras partes e tal, e o que acaba levando um quadro de muitas inflamações, pelo excesso de adiposidade. E o que acontece com esse energético, ele acelera esse metabolismo dessas gorduras que estão depositadas principalmente no fígado, leva ele a produzir energia mais rápido. Então a pessoa fica naquele estado de euforia. Ok? Então, essa energia ela vai te dar, você só usando Taurine puro ou usando com álcool. Eu prefiro usar puro, até porque o álcool, depois de um certo tempo, tem um efeito depressor. Quer dizer, ele dá aquele pico e logo deprime. Sim. E com só o Taurine, ele mantém aquilo. O que eu utilizo muito, e tem vários amigos meus que pegam Santo Ângelo, São Paulo, Santo Ângelo, Porto Alegre direto para dirigir, saem do trabalho às 6 da tarde, estão cansados, né? Eu tenho um amigo aqui que mora em Santo Ângelo, trabalha em Santo Ângelo, mora em Passo Fundo, e faz esse bate-volta toda semana. Ele toma um Taurine aqui às 6 horas e vai tranquilo até Passo Fundo. Chega lá, tranquilo, dorme, volta. E a ideia do Taurine, porque tem também um turbinado, né? Tem. Tá, isso também foi criado a partir de necessidades de amigos, assim? Como é que é? Veja bem. Por isso que eu converso com um, converso com outro. Então, assim, e veja bem, eu sou farmacêutico, certo? Só que tem várias coisas
o medicamento é uma coisa necessária. Eu digo o seguinte, é um mal necessário. Porque tem vários efeitos colaterais. Ele tem que ser bem aplicado. Só que tem alguns alimentos que como medicamento, também tem vários efeitos colaterais, efeitos ruins. Né? Até eu li há poucos dias no jornal inglês 3 substâncias utilizadas modernamente que são extremamente prejudiciais: sal, açúcar refinado e cocaína. Tudo que é pó branco faz mal, né? Estavam traçando um paralelo. E dos 3, o que causava menos problemas era a cocaína. Não estou aqui fazendo apologia ao uso desse negócio. Estou dizendo porque, primeiro porque não é tão difundido o uso, né? Ainda bem. Né? Mas o problema do sal é que ele destrói os rins, né? E a pessoa acaba perdendo várias funções. Né? Quando destruir o rim, o cara acabou. Vai acabar na hemodiálise. Aliás, temos 200 milhões de pessoas. Só naquela região de Santo Ângelo tem quase 500 mil pessoas fazendo hemodiálise. Só na cidade de Santo Ângelo. Né? E que não tem cura, não tem volta. Tudo porque uma das causas é o sal. Digamos assim, as escolhas equivocadas que se faz. Não controla a pressão arterial e assim vai. Uma série de coisas. Na verdade, as escolhas que se faz é que são erradas, né? Então, quando você consome muito sal, você acaba destruindo várias partes do seu corpo. Além de hipertensão e outras coisas, né? Mas principalmente hipertensão, que acaba destruindo o rim. O açúcar leva a diabetes, depois a aterosclerose, deposição de ateromas, enfim, tudo provocado por excesso de açúcar. A farinha branca, o pão branco, o arroz branco, dá aquele pico hiperglicêmico e também causa essas coisas todas, né? Com entupimento de artérias, enfim, ateromas, enfim, usei um termo assim bastante popular que entupimento de artérias, mas na verdade são criação de placas nas artérias, são ateromas que acabam prejudicando a circulação. Até usei uma terminação mais popular para entender, me fazer entender. Mas isso tudo passa por escolhas, né? Mas essas escolhas, Fábio, assim, voltando ao início da nossa conversa, de empreendedorismo na cidade, e a nossa cidade em si, o nosso estado e o nosso país, né, que é um país jovem, nós temos que construir. Nós vivemos uma democracia recente e até certo ponto frágil, né? E no outro dia que teve aqui uma caminhada aqui em Santo Ângelo, eu participei e infelizmente não vou mais participar porque, inclusive, tinha vários amigos meus empresários, só que surgiu 2 ou 3 cartazes aqui em que me tirou realmente a minha paz e o meu sossego. Né? É inadmissível que tenha grupos solicitando a volta de ditadura militar. Mesmo a pior democracia como a nossa é 1 milhão de vezes melhor que uma ditadura. Se essa pessoa podia estar com um cartaz ali no meio da rua pedindo para a volta dos milicos, isso só aconteceu por causa da democracia. Bem ou mal, o governo central, através do PT, que eu não estou aqui para fazer apologia nem a contra nem a favor, a democracia está aí, eu posso me manifestar. Claro. Mas daí, solicitar um estado de exceção que eu não posso dizer o que eu penso, é um absurdo. E isso faz parte dessa estrutura de ensino pobre que nós temos hoje. No nosso tempo, nós tínhamos educação moral e cívica. Sim. E depois, na faculdade... O SPB. Tivemos a disciplina de EPB na faculdade. EPB. Estudo dos problemas brasileiros. Políticos e sociais brasileiros. Não é isso? E hoje não existe mais isso. Então vem alguém pedir regime de exceção. Tá uma porcaria? Tá, mas para ir pedir o cerceamento da liberdade não é admissível. Então, assim, nós podemos aqui, criticamos a nossa cidade, só que é muito fácil criticar, Fábio. Você falava antes sobre isso, mas assim, eu quero que alguém venha ajudar a construir. As portas do CDL estão abertas, da CISA está aberta, o Sindiloja está aberto. A Câmara dos Vereadores deve ser procurada lá para trazer sugestões construtivas. De leis? Eu não digo nem de leis, porque lei tem aos montes. Tem que só cuidar que elas sejam cumpridas. Só isso. Eu acho que existe um absurdo de leis sendo toda hora construída. Se perde muito tempo construindo leis, mas não se executa nenhuma. Tem um monte de leis que nascem mortas. Se gasta muito dinheiro para aprovar essas leis,
né? Comprando apoios, o governo compra apoio dos deputados e assim por diante vai seguindo para leis que vão ser inócuas, porque o que realmente importa, elas não são executadas, não são cumpridas. Eu sinceramente, não acredito que faltem leis no nosso país. O que faltam, elas serem cumpridas. Falta o poder legislativo exigir a cobrança dessas leis, que protegem o cidadão, protegem o empresário, protegem o homem de bem. É isso que precisa. Você falava antes aqui da consulta popular, que os prefeitos lá e faziam, os governadores só fazem. Sim, aquilo é obrigação. Quando eu estava no Comute, eu entendia dessa forma, mas era a única maneira de trazer alguma coisa para cá. Se eu não fizesse a consulta popular, não ia vir nem aquilo. Eles dizem é obrigação aplicar 12% na área de saúde. Mas o Estado não tem 12%. Então ele manda uma ambulância para um lado, manda um postinho de saúde para o outro, construiu essas EPAs por aí, que são coisas boas. Aliás, o Osmar Terra mandou construir, foi escolhido para Santo Ângelo uma EPA tipo 2. Uma UPA, desculpa, uma UPA, não é EPA, um UPA. E que tá ali na Vila Pipe parado. Alguém já falou que tinha que ser junto ao Hospital Santo Ângelo, mas é bobagem. O pessoal tem que atender lá na vila mesmo. A Vila Pipe ali é um bairro enorme. É quase 50% da população do município mora ali. Pra que vir até o centro? É mais fácil deslocar uma equipe médica pra lá do que trazer pra cá. O pior é que já tem unidades de pronto atendimento fechando, né? A notícia aí das últimas horas aí. No estado. Mas isso é um equívoco, entenda? Veja bem, então quando dá um passo para frente, dois para trás. As pessoas querem muito comodidade, conforto. Então, voltando aos nossos colegas de turma, de juventude que foram embora, não voltaram, não aceitaram o desafio de vir aqui correr risco. Sabe? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou muito feliz na cidade onde eu moro. Eu também. Sabe? Porque aqui, além de conhecer várias pessoas, eu nasci aqui, eu sou bem acolhido aqui. Independente de eu ser simpático ao Inter, eu sou gremista, mas eu sou simpático aos colorados também, não tem problema nenhum. Sim. Eu convivo bem com isso, sabe? Então, o que eu gostaria é que as pessoas trouxessem sugestões para melhorar, não a crítica. Porque é muito fácil eu jogar pedra. Agora, trazer algo construtivo demora mais, porque você tem que pensar, você tem os prós, tem os contras, tem os a favor, você tem que ver uma série de coisas e conjunturas. Com certeza, esse modelo de plataforma de programa que você tem aqui, certamente se houve uma grande discussão para saber se é positivo ou negativo. Os prós e os contras de ter uma rádio linkada à internet com um sistema de imagem. É quase como uma TV própria, local. Né? Com certeza, é algo inovador. Assim como você falou, então, isso aqui também é inovador. De divulgação, mas de coisas positivas. Sinceramente, minha esposa me disse, para de assistir televisão e ler jornal. Eu fiquei deprimido. Porque isso é uma coisa. É tanta coisa negativa e a imprensa não exalta as coisas positivas. Quantas pessoas de Santo Ângelo têm trabalhos muito lindos aqui e são sempre colocados a despeito de um assassinato que aconteceu ali no pátio da URI. O cara foi lá e assaltou e acabou matando o cara. Deu muito mais repercussão do que uma tese defendida por um aluno da URI e que vai trazer grandes benefícios para a humanidade. Eu penso bem assim. Sabe? Então, quantos aqui em Santo Ângelo conseguem alavancar, desenvolver, e só que vão embora porque não tem espaço aqui. Volto a dizer, a questão do empreendedorismo não é para todos. Mas quem tem uma mínima percepção de algo novo tem que ter só a coragem de executar. Só a coragem de executar. Eu gostaria que a imprensa ressaltasse sempre os grandes feitos do Brasil. Os grandes feitos dos brasileiros. Né? Nós temos aí o pai da aviação, Santos Dumont, que foi ele que construiu o avião. Embora tenha os irmãos Voigt lá que acham que foi, mas não foi. Isso não é verdade. Foi o Santos Dumont. E tantas coisas que são feitas aqui no Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo. Vamos falar da nossa comunidade, não vou nem falar do Rio Grande do Sul, né? Mas da nossa comunidade. Tantas coisas boas e pessoas altruístas que estão fazendo acontecer. Ora, quer queira, quer não queira, o IFET está ali. E é uma coisa extremamente positiva. Só que tem que valorizar isso.
Eu vou te convidar de novo para vir aqui. Agora eu achei alguém que tem um discurso absolutamente... Se eu te disser que ontem, nesse lugar que tu está sentado, teve uma pessoa que disse pelo menos 2 ou 3 coisas, exatamente como tu disseste, tu não vai acreditar. Um professor universitário, o professor Krause, um físico que dá aula na URI, tratou de questões muito parecidas contigo, mesmo o assunto não sendo esse que a gente tratou aqui. Ou seja, dessa visão otimista da coisa, de se pensar para frente, de se querer ver a notícia positiva. Deixa eu fazer só mais uma colocação. Eu fiquei ainda encafifado com aquela história que o empreendedor queria vir aqui e foi para o Paraná. Sim. É o seguinte, o cara que quer empreender, o cara não pode jamais, nem nunca, achar que ele depende de um prefeito, de um governador ou de alguma benesse governamental. Isso é uma estupidez. Você tem que construir pelas suas próprias pernas. Se você não tem dinheiro, mas tem uma boa ideia, existe o BNDES, o Badesul, existe fontes de financiamento para boas ideias. Uhum. Aqui no Banrisul, certamente terá todas as informações necessárias a isso. Uhum. Certo? Então, me desculpe, mas esse cara foi embora porque ele não achou, ele achou que iam estender tapete vermelho, receber com um foguetório, não sei o quê. Isso é uma vaidade boba, tola. Para um bom empreendedor, ele entra silenciosamente. Se der certo, vai ser percebido. Se não der certo, ele sai de cena mesmo sem escândalo nenhum. Sem atrapalhar ninguém. E se ele fez sucesso, ele vai entrar na vida das pessoas, vai ser reconhecido para dentro, mas também sem estardalhaço. Sem muita gritaria, né? Eu tenho uma piadinha que eu gosto de contar disso. Muito bem. Terminamos com a piadinha do Olha Benoni, só, então. Você já viu quando uma galinha bota um ovo e uma pata bota um ovo? A galinha bota um ovinho merreca e também faz um griteiro que dá louco, né? Sim, sim. A pata coloca aquele baita ovo esverdeado, lindo, e sai quietinha. Né? Moral da história. O ovo da pata é muito maior, com muito mais capacidade nutritiva do que aquela merrequinha que aquela galinhazinha colocou e que fez todo aquele griteiro. Então, para um bom empreendedor, ele vai agir como um pato. Vai ali, faz o serviço e vai deixando que os outros percebam, sem alarde. Entendeu? Então, eu gostaria de deixar aqui o meu pedido, Fábio, que você caçasse, não é difícil, coisas boas sendo divulgadas. Trabalhos de médicos, advogados, dentistas, fisioterapeutas, massoterapeutas, professor de educação física, matemáticos, físicos, qualquer profissional. Temos excelentes valores aqui em Santo Ângelo. Exatamente. Que precisam ter um reconhecimento, né? Para que se avance, se acredite. E mais santo-angelenses voltem para cá, né? Para tocar os projetos que aqui iniciamos, né? Muito Eu bem. acho que Santo Ângelo merece isso. Benoni Schizani, que incendiou aqui o nosso programa hoje. E, Benoni, eu te completo só esse pedido que tu me fez. A gente agora vai fazer 3 anos desse programa e é o que a gente tem procurado fazer efetivamente, trazer pessoas aqui que façam, de uma certa forma, cada um dentro da sua personalidade, o que tu fizeste hoje aqui. Ter tempo para falar, para botar as tuas ideias e é isso aí. Eu já te amplio aí o convite para que tu faça mais participações aqui no Café Missioneiro. Que bom. O FM você fica na companhia de Matheus Rasta. Na NHTV, uma super seleção de videoclipes aí e o conteúdo telejornalístico produzido em especial pelo Marcos Luft. Muito boa tarde, eu retorno amanhã. A melhor rádio do seu rádio.